Muito bem, estamos de volta e a gente conversa agora sobre o cenário atual dos preços e mais do que isso, as tendências aí para a precificação. E quem nos ajuda nessa conversa é o meu amigo Ronald Macuco, lá da Pátria Agronegócios. Ronald, que está hoje lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia Farm Show. Seja bem-vindo, Ronald. Olá, Alexander. Olá a todos que nos assistem nessa manhã. É muito bom estar com vocês, falando aqui dessa região tão próspera, região que é um fruto de homens que outrora era produtores no Oeste, era produtores no Paraná, no Goiás, no Rio Grande, que veio para cá, veio desbravar e que fez esse estado ser tão pujante, produzindo grão, esse grão que se transforma em ração no final do dia, que se transforma em boi, que se transforma em proteína. Então vamos falar aqui hoje se o boi vai subir ou vai cair, Alexander. E eu tenho notícia boa, meu amigo. Quem É, ficar né? até o final aqui vai ter notícia boa. No Parazão já tem notícia boa. Eu estava em Cerejeiras, Rondônia, na última semana, palestrando ali pro pessoal da Casa do Adubo, empresa da Nutri, e vi um pecuarista daquela região muito otimista também, apesar de preços menores. O pecuarista está olhando no médio e longo prazo com um olhar otimista para a atividade, um olhar de entendendo que o negócio mudou, tá, Alexandre? O negócio mudou. Pois é. Então eu queria a sua visão nesse sentido, viu, Ronald? Entender que momento é esse, essa virada de preço que aconteceu agora, desde o finalzinho de maio até agora, nesse primeiro momento aí do mês de junho. É um viés que veio para ficar? Qual que é a sua opinião? Ou a gente ainda tem que ter alguma atenção daqui para frente com algum fator ainda que te preocupa? Enfim, conta pra gente o que que você está esperando e o que que você está vendo desse mercado e principalmente do preço da arroba, Ronald. Vamos dividir aqui, Alexander, em dois cenários. E aí eu acho que o terceiro cenário, após a minha fala aqui, entra outras pessoas muito mais qualificadas e gabaritadas para falar do mercado de cria. Esse mercado de cria, bezerro, eu vejo ele que é algo sem volta. O bezerro não terá mais correções de 300, 500, 600 reais nesse ano. No ano de 2026 também não. Então, sim, o olhar para a pecuária ele é otimista porque abatemos muita fêmea. Tá, se abatemos muita fêmea e o bezerro começa a subir, eu olho agora, Alexander, com um olhar, para quem tá nos ouvindo, quem faz uma recria e quem faz uma engorda, um olhar muito bom. Ronald, boi a 350, 340 em Praça Paulista esse ano. Vem preços maiores? Eu só digo uma coisa para você: preços maiores vai ser praticado nos próximos meses e anos, só que o mercado físico vai subir. Hoje é um boi no Parazão a 285, é um boi na Rondônia a 280, é um boi no Maranhão a 285, é um boi no Goiás a 300 reais. Esse boi, até o final do segundo semestre, olhando para as projeções, é um boi que justifica subir mais 30, 25 reais. E isso é bom ou ruim? Na minha visão, isso é muito bom. 25 reais, 30 reais, vezes um boi de 20 arroba, é 600 reais se for 30. Se for 20, é 400 reais a mais. Como a gente tem um milho entrando nos próximos dias, um milho mais barato, proveniente de uma segunda safra, então teremos sim um mercado muito promissor, porque eu vou reter fêmea. Porque já justifica eu segurar essa fêmea para produzir bezerro. Então, vai ter menos fêmea indo para o abate, boi vai continuar esse movimento de alta que a bolsa já precificou ele. Ô, Então, Ronald, nós estamos entrando. essa sua perspectiva de alta, ela está baseada principalmente na redução de oferta de animais, é isso? Ou você ainda também tem a demanda forte aí como base para essa expectativa de alta nos preços? A demanda forte também, tá bom, Alexander? E isso é um dado muito interessante. Demanda de dois pilares. Primeiro pilar aqui, Alexander. Primeiro pilar, demanda para exportação de animais vivos. Nos últimos 2 anos, nós vivemos uma exportação para a Turquia, para o Egito, para e outros países, tá bom? Do Oriente e outros países, exportação de animais vivos. E que animais que nós estamos mandando para exportação? É uma vaca parida? É um boi gordo? Não. É um garrotinho de 10, 9 arrobas, é um boi magro de 13 arrobas para baixo. Esse animal foi muito demandado. Hoje você procura em volumes esse animal no mercado, você está com dificuldade de encontrar ele. Primeiro, então existe uma oferta menor de boi sendo confinado esse ano. Apesar da conta, que eu vou mostrar aqui para você, ser uma conta saudável. Ser uma conta que fecha. Hoje o Sicurif já liga para cliente meu. Se você não tem boi pronto, você não tem novilho, você não tem vaca gorda ainda não. Opa!
Eu já vejo o frigorífico no segundo semestre oferecer preço de novilha o mesmo preço de boi para o Mato Grosso, para o Goiás. Então, sim, existe uma oferta de animais, no geral, para o abate menores. Segundo pilar, a demanda continua muito firme. Se você pega 2021 e 2022, que foi o pico do boi nosso, Alexander, nós exportava 22% da nossa produção. Nós, nesse atual momento, exportamos em torno de 35%, meu amigo. Então, 65% está ficando no mercado, quanto há 2 anos, 3 anos atrás, era 80%. Ronald, mas a produção de carne aumentou nos últimos 2 anos devido ao abate de fêmeas. Sim, isso por si só me traz um olhar que o abate já está ficando para trás, os próprios números do IMEA já mostra isso. Quando você olha o CIF e os números do próprio IBGE, já tivemos, Alexander, já tivemos o abate de fêmea caindo no primeiro trimestre do ano de 2025 comparado com o ano de 2024. Então, sim, a demanda por carne continua muito firme, mas a produção ela continua menor do que foi 24 e do que foi 23. Esse desequilíbrio entre oferta e demanda gera, então, essa expectativa de preço mais elevado para a arroba. Já a partir de agora, Ronald, ou vai ficar mais concentrada aí essa alta para o segundo semestre? Eu acredito que essa alta vai ser mais concentrada no segundo semestre, entrando no final de agosto, outubro, novembro. Por quê? É porque o preço hoje está muito defasado. Quem está aqui nos ouvindo aqui, que puder deixar nos comentários aqui, compartilhar também a sua visão após ou agora nesse bate-papo, como é que tá o gado hoje no Tocantins, Alexandre? Opa, bezerro, cliente vendeu essa semana aí, bezerro Nelore a 12,50, bezerro Angus próximo a 13, 14. Fêmea também vendeu com preço muito bom. Mas quando você olha para a vaca gorda, o Pedro trabalha aqui com a gente aqui na Pátria Agronegócio. Tá lá em Goiânia. Eu estou aqui falando da Bahia Farm Show. E o pai dele vendeu novilha há 15 dias atrás a R$ 245 no Tocantins. Opa, boi tava quanto? 270. Então o mercado ainda continua muito depreciado. Quando eu olho, até tomando uma decisão de análise, o Mato Grosso já ficou muito evidente essa virada. Boi no Mato Grosso hoje, Alexandre, para o segundo semestre, qualquer momento que você quiser fazer negócio com um grande frigorífico, você pode ligar que você consegue fazer negócio muito próximo do que está a bolsa em São Paulo. E quanto está a bolsa hoje para outubro? Já foi um boi de 346, hoje é um boi de 340, 341. O boi para novembro, 346, dezembro, 346, setembro, 330, 333. Quanto é um boi hoje em São Paulo? O próprio indicador CPEA, o próprio indicador da Tagro, o indicador do boi, trouxe ontem boi em São Paulo 310. Ronald, você está dizendo que hoje é 310, daqui 4 meses, 5 meses, será um boi de 340? Então isso é R$ 30 a mais. É exatamente. Por isso que eu acredito que o movimento da Bolsa vai ser concretizado no físico. Então, olhando isso, tem outros fatores que a gente pode discutir aqui, que eu acho que entra em outra pergunta e outro posicionamento, que é o sojicultor, quem está no mercado agrícola em geral, não estou falando da pecuária, olhando para a pecuária como alternativa. Esse ano, para quem produziu ruim em soja, a rentabilidade foi muito baixa. Eu estou vendo áreas de soja que foram abertas nos últimos anos, voltando para a pecuária. Se esse pessoal volta para a pecuária, Alexandre, vai haver uma demanda maior ainda por bezerro, uma demanda maior por vaca magra ou por vaca parida e por garrote, o que vai fazer esse mercado subir ainda mais, meu amigo, num olhar de médio prazo. Boa, Ronald. Agora, para quem está planejando o confinamento para o segundo semestre, Ronald, essa é a hora de tomada de decisão, né? Que contas ele tem que fazer e o que ele tem que prestar atenção? Você falou aí da escassez de boi magro. Até que ponto esse boi magro ele pode impactar nas contas aí do confinamento e até que ponto, né, a chegada do milho de segunda safra também reduz aí esse peso do custo final aí do confinamento. Conta mais pra gente. Vamos lá. Antes da gente entrar naquela conta do confinamento, Alexandre, vamos até pegar então o que forma o custo do confinamento. Existe algumas coisas na pecuária que ela é muito de tradição. Eu tenho até na minha palestra, eu tenho assim, você vai deixar a pecuária ser uma tradição ou você vai colocar ela como uma estratégia dentro do seu negócio? Primeiro, o que é tradição? Gruda no rabo do boi que o boi te leva para frente. Meu avô sempre falou isso. Essa é uma frase do meu avô que eu ouvi. Outra é usar a palavra amor aqui para justificar. Então, o que é amor? Primeiro, alimentação. Eu preciso ter uma alimentação. Segundo, um manejo.
Terceiro, letra da palavra amor é organização. Opa, o O de organização, o M de manejo, o A de amor, o R é o quê? Raça. Não precisa ter raça. Ronald, meu confinamento eu faço com gabiru, eu faço com cruzado. Opa, é outra coisa. Nós estamos falando aqui de animais Nelore que tá entrando no coxo que a conta vai fechar. Tá. Se o principal coisa que eu faço aqui, dentro do confinamento, essa palavra amor entra muito bem, eu volto trazer para nós aqui uma tomada de decisão. Primeiro, o boi magro ou o garrote, ele é o principal custo do confinamento. Nós estamos falando aí de um custo pelo menos de 75%. Tá, se esse custo é o grande formador de preço, qual é o segundo custo? A nutrição. Hoje é muito fácil hoje eu vender ração. Porque existe tanto boitel no Brasil e cada dia mais aparece mais. E olhando por esse viés, cada dia vai ter mais boitel. Cada dia vai ter mais gente vendendo ração. Porque o custo do boi representa 70%, 75%, 70% do investimento. É muito caro, Alexandre, eu ter um boi dentro do confinamento. Por isso que a ração precisa ser o barato. Como é que a conta vai fechar se a ração é cara? Então, hoje, olhando nesse atual momento, a conta do confinamento é boa porque existe uma ração, existe um sorgo, um milho chegando agora, daqui 15, 10 dias. Essa colheita tá um pouco atrasada devido ao clima tá ruim, meu amigo. Chovendo muito agora, o clima tá ruim no sentido assim, tá chovendo além do que o sojicultor, o milhocultor espera. Então, o milho que já ia estar no mercado ele ainda não chegou. Então, milho, daqui 15, 10 dias, vai ser uma diária totalmente diferente. A diária que eu vou mostrar aqui agora para você. A conta do confinamento, olhando nesse cenário, ela está extremamente positiva, pensando no segundo semestre. Ronald, a conta está positiva. Mais gente vai confinar, não vai ter mais boi para o mercado? Não vai ter mais carne no mercado? Esse é um olhar muito bom que faz total sentido. Por isso que eu preciso trazer uma gestão de risco. Eu preciso estar exposto a alta, mas eu quero garantir minha margem líquida. E qual é a margem líquida, meu amigo? Eu te mostrei aqui, eu compartilhei com vocês, agora vamos discutir ela. Vamos compartilhar então aqui, Ronald. Estamos aqui com a. Essa cor. Estamos aqui com a, com, Pode com falar. a, com a sua página no ar, pode falar. Essa planilha, Alexandre, ela é uma realidade que eu faço para clientes do Goiás, do Mato Grosso, da Rondônia, de São Paulo, do Paraná, não muda. Essa planilha ela tá me trazendo o quê? Essa planilha tá me trazendo que um boi para setembro, a tabelinha pretinha aqui com verdes que tá subindo hoje, e os números é boi julho, boi junho, agora 318 na bolsa, e boi dezembro 346. Vamos pegar como referência dentro do ano de 25. Tá. Eu tô colocando um boi hoje no coxo, nós estamos falando de junho, nós estamos dia 11 de junho. Junho, julho, agosto, setembro. Esse boi vai sair dentro do setembro. Então, eu tô colocando que eu venderia um boi em São Paulo, no pior cenário, a R$ 320, Alexandre. O confinador que tá me ouvindo aqui, ele tá no Goiás. Vamos botar referência Goiás. Depois eu posso fazer para Minas, para São Paulo. Sem problema. De São Paulo para Goiás, vamos botar que o diferencial de base ele vai ficar 10. R$ 10. O que seria? Frete mais imposto. Seria um boi, então, no Goiás a 310, mas eu tô colocando um seguro. Então seria um boi a 305. Um boi de 305. Quanto é um boi magro hoje que representa 70% da sua produção? Um boi magro hoje, ele custa aí de 13 arrobas, R$ 330, 335, alguns momentos até um pouco mais. Eu botei 330 aqui como referência. Se você pega 13 arrobas vezes 330, desculpa, se você pega 13 arroba vezes 330, é um boi de R$ 4.290. 4.290. Como estará a diária do produtor, do confinador, de quem tem um boitel, nos próximos 120 dias, 100 dias? Ela será uma diária que vai começar agora, próxima a 14, porque o boi tá entrando, ainda tem milho. O milho caiu, mas ainda não tem um milho tão barato aqui no Goiás, o milho de 47, 48, Mato Grosso de 45. Então ela começa um pouco mais caro, mas quando você joga numa média, é uma diária aproximadamente 13,50. Eu tenho cliente que vai fazer de 12. Eu tenho cliente que vai fazer de 12,50. Mas vamos bater aquela 13,50. Nós estamos botando operacional, mais ração, tudo. Um boi em média aí, Alexandre, ele vai ganhar 1,550 kg dia. 100 dias de coxo, com 55% de rendimento, ele entra com 13 arroba, ele sai com 19 para 20 arrobas. Ele entra com 390 quilos, ele sai com 545 quilos. O meu custo do boi magro, mais a dieta da ração que eu gastei aqui, R$ 13 vezes 100 dias, sai um boi magro, sai um boi gordo de 5.640 de custo final.
Lembrando que a minha venda, receita final, é 6.094. O que que é 6.094? É um boi de 19,98 arrobas, quase 20 arrobas, vezes 305. Me sobra um lucro líquido dentro do confinamento, R$ 454. Essa conta pode melhorar? Pode. Pode melhorar se o boi dele produzir 1,6 kg dia, se ele vender ele a 56% de rendimento. Essa rentabilidade vai para R$ 622. E outros casos, a minha diária caiu para 12. Em vez de 13,50, ela caiu para 12,50, meu amigo. Ela caiu para 12,50, a rentabilidade vai para R$ 722. Então, assim, no pior cenário hoje, a conta já justifica eu confinar. A dúvida é que o boi magro não tá caindo o preço. Então, eu tô vendendo um boi gordo lá na frente a 305 e um boi magro eu tô comprando 330, R$ 340 hoje. Mas mesmo assim a conta é positiva. E por isso que eu acredito que, apesar de um volume menor de boi tendo no mercado, de boi magro, de garrote, o produtor, o confinador, o invernita vai botar o seu boi no coxo porque a conta justifica. Ô, Ronald, e E porque se ela essa margem de 400 a R$ 700 que você mostrou aí, ela é boa, ela é favorável historicamente aí para o pecuarista? 8 a ela é 13%, né? favorável. Ela é favorável, porque o confinamento, cada dia que passa, Alexandre, ele está virando um negócio comercial. Eu sei que quem está no setor, quem está na atividade, muitas vezes não entende isso de tão forma clara. O que que é comercial? É uma operação financeira. Eu pego o meu dinheiro e mando para um boitel, e mando para um comprador de boi, ele compra esse boi. Muitos, você nem. Muitos, Alexandre, eles nem sabem o que é um boi. Eu falo isso porque eu conheço, já tem agora até um fundo na bolsa que opera também dessa forma. Você pode mandar dinheiro para ele, e ele vai lá e compra o boi magro, coloca no confinamento, já garante o preço saída. Então, o confinamento em São Paulo, Goiás, cada dia que passa, ele está se tornando uma operação financeira. Se a conta fecha, eu entro. Se a conta não fecha, você vai ter que fazer alguma coisa para essa conta fechar, porque senão o investidor não quer entrar. Investidor não entra em um negócio que vai dar 3%, 4% em 90 dias. Porque ele já tem uma renda fixa hoje que paga 4% em 90 dias para ele. 1,2, 1,3, 1,1. Então, ela é remuneradora, ela é atrativa. Agora, isso não traz, Ronald, o olhar para o mercado ele é positivo. Nossa arroba ainda continua muito depreciada. Eu tenho um gráfico aqui, talvez não consiga mostrar para você agora, mas você já fez vídeo mostrando isso, que é a nossa arroba ainda continua muito depreciada, meu amigo. Nós estamos É. falando do arroba Brasil hoje próximo a US$ 56. Quanto a arroba mundo, a média dela tá US$ 79, US$ 89. Então, tudo isso, Alexandre, tudo isso nos traz. Como é que tá, Ernest? Tudo bom? Tudo isso nos traz Uhum. esse olhar do mercado que eu preciso estar na atividade. Eu não posso limitar a minha alta do boi. Você me perguntou se a conta é boa, certo? Só Isso. tem um problema. Eu vou lá e faço um boi a termo e não faço um seguro de alta. Se você pegar meus vídeos aqui com você no ano passado, meu amigo, nós estava falando, poxa, a conta tá entregando 320, 340, R$ 400 no pior cenário nesse mesmo momento. Era um boi de 250, R$ 260. Nós terminou um agosto, o boi já 320. Nós terminou um outubro, o boi 340. O boi subiu R$ 80 depois de quem fez uma trava. Você perde o poder de compra. Se você fizer uma trava e não fizer seguro de alta. Então, olhando o mercado hoje, a conta é boa e eu estou vendo investidor mandar dinheiro para confinamento, para arrumar boi, tá competindo, pagando muitas vezes até o mesmo preço da exportação para garantir esses animais. E aí, Boa. meu amigo, essa é a conta que nós estamos mostrando aqui. É uma conta saudável. Você concorda comigo? Muito bom. É, E trazendo aí essa perspectiva de cenário positivo para a arroba do boi gordo, isso que o Ronald falou é fundamental. É não só se preparar, né, fazendo aí, preparando o seu animal, mas se proteger, principalmente por conta de o mercado poder ir além daquilo que você está planejando agora, ou o contrário também pode acontecer, vai que, enfim, que a gente batendo na madeira aqui, mas que aconteça algum problema que não estava previsto aí, que a arroba volte a cair, você está protegido. Isso é fundamental aí no final das contas. Meu amigo, muito obrigado, viu, pela participação e pela disponibilidade de falar direto com a gente aí de Luiz Eduardo Magalhães. Mande um abraço pro povo aí do oeste da Bahia. Pessoal sempre nos recebe muito bem quando a gente vai passando por aí. E abraço para você. Volte sempre, Ronald.
Obrigado você, Alexander. Oeste da Bahia, junto com subindo também no Mato Piba, Alexander. A gente tá vivendo uma realidade até para fechar aqui e falando aqui, eu tô falando da Cia Seeds, que é uma empresa hoje, uma sementeira, né, que atende aqui tanto na área de soja, semente de soja, como também na parte de algodão. Mas aqui no oeste da Baiano, Alexander, tem um fator que é o etanol chegando, meu cara. Aqui em Luiz Eduardo Magalhães tem uma empresa que está terminando o seu processo para utilizar o milho para fazer etanol, fazer DDG. Em Balsas também. Você tá vendo isso agora no Pará, você tá vendo isso agora acontecer no Tocantins, na região próxima a Palmas, próxima a Gurupi, Porto Nacional. Então, essa região aqui, Alexandre, ela vai ter um DDG mais barato. O que é que você vai fazer com esse produto? Vai mandar para granja? Vai fazer o quê? No final do dia, esse produto vai vir para confinamento nessa região, coisa que já está acontecendo com Mato Grosso. Então, assim, meu amigo, a pecuária ela vai adentrar dentro do negócio do produtor de soja de uma forma ou de outra. Uma que a pecuária entra como fluxo de caixa. Quem está nos ouvindo aqui que é sojicultor, Alexandre, esse cara hoje tem dinheiro no 30 do 3, 30 do 4, tem dinheiro no 30 do 7, 30 do 8, e depois ele fica um pouco esperando, será que vende? Então ele fica um pouco descapitalizado. O boi não, o boi vai trazer um fluxo de caixa melhor para ele. Ele vai ter Boa, uma. E Ronald. aí, se ele tem um DDG, ele consegue agregar valor no milho dele, transformar o boi em ração, transformar o milho, transformar o milho em ração, transformar o milho em arrobas e depois esse boi ainda transformar esse boi em adubo, meu cara, usar o composto para jogar na sua lavoura. Então a pecuária ela vai entrar em lugares que muitas vezes não tinha, tá, meu amigo? É E isso assim, aí. esse é um tema que a gente tá trazendo o cara a pensar, tá bom? Muito Boa, obrigado, Ronald. fica com Deus. Abraço para você, até a próxima. Tchau, tchau.